É isso aí, voltamos com um assunto muito bacana que nós vamos falar agora sobre rinomodelação. Você já ouviu falar? Estamos aqui com uma especialista, doutora Antônia Moreira, que vai falar pra gente sobre rinomodelação aqui nessa tarde. Boa tarde, doutora! Boa tarde! Tudo bem? Tudo ótimo, e você? É um prazer poder te receber aqui na nossa casa, aqui no nosso programa Sempre Melhor, e falar sobre os procedimentos estéticos. E lembrando, sabendo que os procedimentos estéticos ultimamente tá em alta absurdo. E nós estamos em novembro, né, doutora? Semana aí de Copa do Mundo, final do ano, verão, o pessoal quer ficar o quê? Lindo, bonito e belo. Com certeza. Todo mundo procurando muito. Eu sou cirurgiã dentista, eu atendo no Rio, estou vindo agora atender em São Paulo também e faço harmonização facial. E os procedimentos de harmonização estão super em alta. Todo mundo querendo se cuidar e ficar belo, né? Não só para o verão, mas para a vida toda. Para a vida toda, com certeza. Doutora, o que vem a ser a rinomodelação? A rinomodelação é um procedimento que a gente faz para melhorar o nariz, tá? As pequenas imperfeições. A gente pode fazer com ácido hialurônico, que é um preenchedor, que a gente faz preenchimento labial, aqueles preenchimentos de mandíbula, e aí com isso a gente consegue empinar, melhorar as imperfeições, e a gente também faz a rinomodelação, que é o grande forte, o grande boom hoje da harmonização, é a rinomodelação com fios, para justamente diminuir. O que muitos pacientes têm essa dúvida, que a gente estava até conversando, que o ácido hialurônico, Antônia, eu quero diminuir o meu nariz, afinal o meu nariz, quero botar ácido. O ácido, ele aumenta, ele volumiza. Então, com o fio, a gente consegue reduzir, o que é muito bom. E não precisa da manutenção, o que o ácido hialurônico, a gente tem uma média aí de duração de 1 ano, no máximo. No nariz, muitas vezes, até menos. A única coisa, eu não sei se eu poderia falar que é ruim, mas a única coisa ruim do ácido hialurônico é no sentido do organismo da pessoa, porque, por exemplo, como você disse, ele tem um prazo de 1 ano a 1 ano e meio. Ele vai sendo reabsorvido. Isso, o organismo da pessoa. Isso. Mas a gente tem o ácido hialurônico no nosso organismo, então não é um produto que assim, que a gente não tem, que medo de rejeição, que muita gente, né, tem esse medo, a gente já tem isso. Só que com o envelhecimento, a gente vai perdendo ele, assim como o colágeno. Mas assim, a grande vantagem da rinomodelação com fios é justamente para reduzir, para diminuir. O que com o ácido, né, a gente precisa ficar fazendo essa manutenção, que é a parte ruim, né, que ele vai sendo degradado mesmo. Degradado. E como é que seria o procedimento? Por exemplo, a tua clínica é lá no Rio de Janeiro, não é isso? Isso, eu atendo no Rio. Atende lá no Rio, nós temos um público muito grande. Atenção vocês do Rio de Janeiro, daqui a pouquinho a doutora Antônia vai estar passando o local de atendimento, maiores informações. Mas como seria o procedimento em si, a abordagem? A pessoa chega hoje na tua clínica, oi, doutora Antônia, tudo bem? Eu vi maiores informações suas através das redes sociais, ou uma amiga minha me indicou. Aí ela já começa. Bom, doutora, eu vim aqui porque eu quero melhorar o nariz, eu quero afinar, e já vem com uma foto, doutora, aqui. Eu acho que são, vamos botar aí, 90%? Quase todo mundo. Quase todo mundo, 99%. Isso, doutora, eu quero ficar igualzinho a Cláudia Leite. Eu quero ficar... Eu já falei até o meu aqui, né? Não conta, doutora. Não. Segredo eu quero ficar aqui igualzinho a Xuxa Meneghel. E aí, doutora? Como... Isso é um pouco complicado, assim, eu explico muito nas minhas redes sociais, inclusive, eu sou muito do natural, a gente tem medida de rosto, para não ficar com o nariz artificial, mas é muito gosto, é o que a gente estava conversando. Sim. Tem gente que quer uma coisa mais artificial, tem gente que quer uma coisa mais natural, mas a gente sempre preza pela naturalidade para harmonizar e não desarmonizar, que a gente sabe que tem esses casos, né, que não ficam legais. Então, assim, vale muito ver pela harmonização, pelas suas medidas de face, aí, por essas fotos, que é muito bom, que eu sempre até peço. Antônia, eu quero ficar assim. E aí, muitas vezes, a gente consegue fazer na rinomodelação, que é um procedimento feito no consultório, com anestesia local de dentista. Você não precisa deixar de trabalhar, não precisa ficar de repouso, diferente de uma rinoplastia. E é importante a gente colocar essa diferença. Quem precisa fazer, por exemplo, uma fratura de osso, tem um osso aqui muito largo, precisa fraturar, precisa de uma rinoplastia. Então, saber indicar também é muito importante. Olha, isso a gente consegue fazer aqui no consultório, isso não. Se você quer fazer isso, aí realmente tem que fazer uma rinoplastia mesmo, que aí faz fratura, pega enxerto de costela, uma coisa mais invasiva. Então, o bom da rinomodelação também é isso de não ter que ficar de repouso. A gente faz um procedimento em ambulatório, no consultório, com anestesia local. É um procedimento bem tranquilo, não sente dor, que normalmente é uma pergunta de vocês. Não sente dor? Nada. Seguindo todas as recomendações, ficam muito bem. Lá no meu Instagram, inclusive, tem 1 milhão de depoimentos falando exatamente a mesma coisa, que quem segue bonitinho, toma medicação, segue as recomendações, fica muito, muito, muito bem. É uma
das vantagens também. Eita! E os resultados, doutora, eles são imediatos? Não, né? A Não? gente tem um inchaço de anestesia, né? E a gente tem um inchaço do próprio procedimento, que a gente tem manipulação de tecido. Então, assim, resultado final de desinchar zerado, a gente sempre fala que é em 1 ano. Rinoplastia, hoje em dia, a gente já diz que é 2 anos, né? Mas, assim, em menos tempo, em meses, você já consegue ver. Quem tem a pele mais grossa, fica inchadinho um pouco mais de tempo. Quem tem a pele mais fina, você já vê o resultado mais rápido. Isso depende também muito da anatomia de cada um, o tipo de pele, os cuidados de pós. Quem segue direitinho tem um efeito mais rápido, já vê o resultado mais rápido. Isso também faz a diferença. Doutora, pela tua experiência como profissional, a rino tem diminuído o número de pessoas que têm ido fazer a rinoplastia, no caso da cirurgia, e estão indo direto para fazer rinomodelação? Tem, bastante. Justamente por conta dessas vantagens de ser um procedimento menos invasivo, não precisar... E preços também, né? Valor também. De não precisar se afastar do trabalho, né? Tem muita gente que tem essa questão, porque a rinoplastia a gente precisa, porque é mais invasivo, tem fratura de osso, enxerto de costela, uma coisa mais invasiva. Mas é muito importante ter isso, porque prestar atenção na indicação, tá? Porque tem muita gente que chega achando que dá pra fazer fratura, que dá pra fazer enxerto e muitas vezes não dá. Então, olha, isso aqui eu consigo, nessa foto agora eu consigo melhorar isso, mas aquilo ali não. Então, ter isso assim, a gente tem resultados maravilhoso, mas ter a indicação correta também faz a diferença. Voltando rapidinho concernente à foto que eu tinha falado, que a pessoa entra em contato com você, já fala, doutor, eu quero ficar assim. Tá, tem casos que você vai falar assim, ó, que você chega e fala direto com a pessoa, poxa, minha amiga, Dona Fátima, não tem como você ficar assim, porque vai ficar, não digo que você fale a palavra feia, mas vai fazer uma transformação... que não vai ficar harmônico. Que não vai ficar harmônico, né? Que você fala com cuidado, com carinho pra pessoa. E aí, a pessoa fica chateada por não... Já aconteceu. Já aconteceu? Já. A pessoa fica chateada, você não quer fazer, mas o meu nariz é igual daquela foto ali no Instagram. E não é bem assim, né? Porque a gente tem medida de face, aquilo que eu já expliquei, né? Tem espessura de pele, tem muito a expectativa do paciente. Isso da foto é muito legal, porque aí eu consigo entender o que o paciente quer. Muitas vezes, assim, além da parte estética, a gente tem que se preocupar com a respiração, né? Eu já tive paciente, não foi uma, duas, várias. Antônia, pode fechar o nariz todo que eu tenho a boca para respirar. Então, assim... Não é assim, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação também. Então, tem que ter um cuidado para falar, mas depois fica chateada no momento, mas depois para e eu explico. Olha, tem que pensar no seu bem-estar, não vai ficar legal. Você quer fazer uma coisa para não ficar legal? Aí depois fica chateada, depois fala, não, você tem razão. Poxa, que legal você ter falado isso, me dito não. Porque eu falo não. Não, isso não dá para fazer. Isso é importante também. E aí a pessoa depois fala, poxa, que legal você ter falado não. É tão difícil escutar o não, né? Porque muitas vezes a gente não escuta, só quer, faz. Só quer... Quem é que gosta de ouvir não? O pessoal só quer sim pra tudo, né? E tem uma idade mínima, doutora, para poder fazer rino? Uma idade mínima e uma idade máxima? Máxima depende muito da saúde do paciente, né? Tem que estar controlado, não pode ter nenhum problema de saúde. A gente se preocupa muito com isso. Quando o paciente não está controlado, eu peço liberação do médico para anestesia, mas de mínimo sempre 18 anos, porque a gente ainda tem formação de osso e cartilagem até os 18 anos. Então, a partir de 18 e no máximo vai depender da saúde do paciente mesmo. Quais que seriam os cuidados e as contraindicações sobre a rinomodelação? Os cuidados são um uso do curativo, né? Porque como a gente não faz enxerto, a gente precisa usar um curativo para modelar o nariz. Eu sempre explico que faço analogia de uma cinta, por exemplo, depois de uma lipo. Quando a gente faz uma lipo, a gente fica muito inchada, a gente precisa da cinta para comprimir e modelar. E o curativo é exatamente assim, para justamente conseguir modelar o nariz. E vou ter o cuidado de medicação, né, de evitar de pegar muito peso, fazendo esforço, exercício físico 15 dias, vai tomar a medicação correta, direitinho, para não ter problema, não sentir dor, isso também é importante. E a contraindicação principal é ou não chegar no resultado do paciente, que tem gente que quer fazer fratura e na rinomodelação a gente não consegue, ou em relação à parte de saúde mesmo, um paciente diabético, descontrolado, que tem hipertensão, algum problema de saúde mesmo. Aí contraindica totalmente. Então, quer dizer que a partir dos 18 anos, a pessoa ela pode vir a fazer a rinomodelação e o que pode vir a combater, a impedir da pessoa fazer a rinomodelação também é a saúde dela. Com certeza, com certeza. É isso, né? Muita coisa. E perante tudo que você está falando, doutora, eu estava aqui observando a nossa face, como você faz a harmonização no rosto inteiro e também cuida dos dentes, não é isso? Eu não cuido mais da parte de dente, já tem 5 anos. Eu só faço a parte de harmonização.
Aí é só a parte de rosto mesmo, a gente cuida de pescoço pra cima, né? Botox, preenchimento, bioestimulador, fio de PDO, bichectomia, lipo de papada, toda a parte de harmonização de face, não De face. dentária. Entendi. E qual que seria a maior vaidade do ser humano em si? No sentido, um exemplo, ai, cara, eu quero mexer nos meus dentes, né? Porque as pessoas falam que o sorriso é a comissão de frente da pessoa. Sim, com Outros certeza. dizem que no caso é o nariz. Outros dizem que no caso a pessoa não pode ter o rosto para, né, com aquela cara de Descansado, derretido, de cansado, né? derretido. Um já fala que você já tem que ter, não pode ter olheira. Como um especialista, o que você indica pra gente? Você fala? Olha, eu sou muito do natural, tá? Eu gosto sempre de trabalhar, a gente sempre indica isso da prevenção, né? De evitar a formação de ruga, evitar isso do chegar na sensação do derretimento. Por isso que cada vez mais as pessoas estão procurando mais jovens a harmonização, né? Para evitar de chegar numa ruga mais profunda, para não só ter o investimento, mas para ter já a formação da cicatriz, né? Porque a ruga é uma cicatriz no rosto. E aí você já tem que fazer um tratamento, não uma prevenção. Então, hoje em dia, assim, a prevenção é o que está fazendo mais sucesso, além da rinomodelação também, que é uma procura enorme. E eu vi uma foto em que, não sei se a câmera vai poder me pegar aqui, que o nariz da pessoa, lembra que eu tinha comentado nos bastidores? É assim, daqui a pouco ele faz um morrinho aqui, não tem? Tem. Um morrinho, sobe e vai descendo. Aí, com a rinomodelação, ela estica totalmente assim, doutora, e consegue afinar. Consegue, a gente consegue. Quando não é a fratura lateral, é fratura de giba, que a gente chama, que é desse de perfil, que a gente vê de perfil, a gente consegue. Tanto com ácido, quando é pouquinho, a gente com ácido consegue, né? Mas aí precisa da manutenção. Ou com fio, que a gente consegue fazer esse nivelamento do tecido. Fica muito bom, os resultados são excelentes. E o prazo que fica no nariz da pessoa de quanto tempo? Olha, os fios, quando a gente faz os fios, a gente diz que eu não gosto de dizer definitivo, tá? Porque nem rinoplastia, nem cirurgia plástica é definitivo, porque a gente está envelhecendo todo dia, né? Eu gosto muito da palavra permanente, porque ele não volta a ser o que era antes, mas a gente tem envelhecimento de pele, né? A gente faz um preenchimento, um bioestimulador, faz um fio e precisa de uma manutenção, né? Quando é no nariz, a rinomodelação com fio, ele não vai voltar ao que era antes, mas você não precisa ficar fazendo manutenção como é no ácido hialurônico, por exemplo, que pelo menos uma vez ou 2 vezes por ano você precisa fazer. É um procedimento, né, mais duradouro. Ah, quanto tempo exato? É difícil a gente falar, né? Mas assim, é um procedimento permanente. Eu falo muito, por exemplo, do silicone. Hoje em dia, a mulherada bota silicone e o silicone é definitivo, né? Mas a pele do tecido, a gente vai tendo envelhecimento, vai tendo queda. Então hoje tá lindo, mas daqui a 2 anos, 5 anos, tá igual? Não tá igual. Aí precisa, né? Ah, agora tá me incomodando isso, vamos fazer aquilo. Isso é muito bom. É isso aí. E, doutora, para aquela minha amiga que está nos assistindo agora, porque nós temos muitas amigas, a nossa audiência aqui, graças a Deus, é muito grande, que ela tem acima dos 50. Doutora Antônia, posso fazer um procedimento desse porque eu quero ficar com o nariz bonito, ficar mais linda para o meu esposo, porque nós estamos completando 30, 35, 40 anos aí de casado? Pode, doutora? Com certeza. Com certeza. Estando com a saúde em dia, não tendo problema nenhum de pressão, coração, estando controladinho, ou tendo problema, mas estando controlado, tomando a medicação, médico liberando, estando muito bem, com certeza pode. Não só o nariz, né, mas bioestimulador de colágeno, botox, preenchimento, toda a parte de harmonização, com certeza. O problema maior de saúde que você relata aqui seria mais, vê se é isso, diabetes, pressão alta e... Qualquer tipo de problema de saúde que você não esteja controlado, tá? Por exemplo, eu tenho diabetes, mas estou com a diabetes muito alta, não está controlada, não é bom. E a gente não pode. Eu tenho problema de pressão, mas não estou tomando a medicação correta, a pressão está muito alta. Então, a gente precisa estar com o paciente compensado, que a gente fala. Está tomando a medicação direitinho, está tudo compensadinho, está tudo bonitinho, o médico libera e a gente consegue fazer super tranquilo. Como um procedimento no dente, por exemplo, é a mesma coisa, né? Que a gente não pode fazer com o paciente descompensado, que a gente chama. Sem estar com a medicação direitinha, a pressão, né, tá direitinha, diabetes controlado, isso tudo. Gente, é tão bom nós termos uma resposta dessa vindo da doutora Antônia e vários especialistas que nós temos recebido aqui no nosso programa, em sabermos que a pessoa, a autoestima da pessoa fica muito mais elevada, né? Principalmente para as mulheres, porque a procura na parte estética feminina está muito grande, não está, doutora? Muito. Assim, 99% das minhas pacientes são mulheres.
disposição. E os homens? E a pergunta que não quer calar, doutora Antônia. E os homens têm procurado aí afinar o nariz, deixar bonitinho? Tem procurado bastante. Cresceu bastante, ainda a grande maioria são mulheres. Cresceu bastante, mas os homens são mais... não gosta muito de mostrar, tem que ser mais delicadinho, não quero que apareça, isso tem bastante também. É que nem eu cheguei, né, contei, relatei algo pra doutora, mas é bem confidente nosso aqui. Aí eu falei assim, doutora, e no caso dos homens? Eles já chegam e falam assim, ó, doutora Antônia, eu quero afinar meu nariz, mas por favor, não me expõe nas redes sociais, não conta pra ninguém. É assim? É assim. Os homens são praticamente 100% são assim. Sério? Ah, não quero que apareça, vai ficar muito inchado, como é que é pra eu me preparar? Não quero ter nenhum procedimento assim, né, que esteja perto de um evento, alguma coisa. Assim, os homens são normalmente... As mulheres não. A grande maioria das mulheres quer ver, quer mostrar. E minha amiga viu, quer vir também, nananã. Vou trazer fulano. Normalmente é assim. Eu já até contei pra doutora aqui, doutora, se eu tiver que fazer, não conta pra ninguém e faça algo assim bem discreto. Natural. Tem que ser, é muito bom. Nós temos fotos, vou mostrar pra vocês aí de casa as fotos do antes e depois desse trabalho belíssimo que a doutora Antônia tem realizado. Olha, pode falar, por favor, doutora. Pode. Essa é a Elisa. É uma paciente que queria um nariz mais fino que eu pudesse, e aí entra naquela... doutora, que lindo esse nariz que ficou. Uma diferença grande. Ela tá assim, você vê que ela na primeira foto, você vê que não vê cabelo, na segunda ela já tá com cabelo assim, já tá a autoestima assim, é absurdo. Você vê que na foto você já vê essa diferença. Doutora, tá que já tá lindo maquiada, que já tá com cabelo solto. É lindo, fica muito bonito. Resultado mais delicado, essa é a Gabi, que já queria uma pontinha mais delicada, não queria que mudasse muita coisa, queria uma coisa mais delicadinha, mais natural, aquilo que a gente estava conversando, que tem gente que quer mais artificial, tem gente que quer mais natural. A gente empinou um pouquinho e ela tinha giba, até o que você comentou, de perfil. Verdade. Não sei se você vai conseguir mostrar aí. Caramba, Esse é outro olha caso, isso, e esse doutora. caso é um caso de 2 anos já, para ver como é que é uma coisa duradoura. Né? Não é um procedimento que precisa fazer manutenção. Esse é o Emerson, um paciente super querido, que raríssimos os casos deixou postar, né? Até falou, posta mesmo, para mostrar que são 2 anos já de procedimento. Nossa, doutora, esse aí é uma transformação enorme. Ele falou, mudou minha vida. Ele falou isso pra mim. Deus. Isso é muito legal, né? Esse retorno do paciente é muito legal. Nossa, a autoestima da pessoa vai lá em Essa vai lá é a em cima. Renata também. Você vê que eu nem olho, eu nem pelo olho sei, mas eu já sei quem é. Sabe que é. Mesma coisa, queria uma pontinha mais delicada, a gente empinou um pouquinho também. Olha a largura da ponta que ela tinha, né? A pontinha mais caidinha, essa columela aqui no meio mais pendente, mais caída. A gente consegue um resultado bem harmônico, bem delicadinho. Caramba. Muito legal, né? Perfeito. Muito legal. Olha esse empinamento. Foi isso daí, ó. A gente, mais ou menos o que a gente tinha comentado. Exato. Caramba, A gente consegue um empinamento, doutora. um resultado duradouro, que vai durar. A gente vai ter envelhecimento de pele, não tem jeito, a gente envelhece todos os dias, mas é um resultado que vai ter uma duração excelente. E ela tá maravilhosa, né? Super feliz. Isso aqui é o mais importante. Sem cirurgia, incrível. Sem cirurgia. Procedimento incrível. no consultório, anestesia local, o paciente sai de lá dirigindo, Sério? conversando, sim. Sim, é muito, muito, muito legal. Nossa, doutora, e como diz, acho que é o Silvio Santos, né? Isto é incrível. Muito legal. Rapaz, eu tô impressionado com a primeira ali, doutora. Eu quero. Vamos conversar. Gente, que muito lindo legal, que uma fica, diferença doutora. grande, né? Muito Diferença legal. grande. Doutora, eu gostaria até que você falasse aonde você atende, porque, como eu já falei no começo, aonde você atende no Rio de Janeiro? Fala para o pessoal de casa. Eu atendo em Niterói, na Barra, tá? Mas eu tô vindo atender aqui em São Paulo, provavelmente agora em dezembro. A gente vai deixar o Instagram aqui depois para vocês, né? Para entrar em contato e tudo. Mas eu tô tendo muita procura de paciente aqui em São Paulo, então a gente tá vendo para abrir a agenda aqui. O povo aqui gosta também de nariz, né? A gente já conversou a beça aqui já. Você viu aí que a procura legal. tá grande, né? É porque é uma coisa assim, de não ter isso de ficar sem trabalhar, né? Uma coisa menos invasiva. Então as pessoas veem os resultados e ficam muito felizes. Isso é bem legal. Bem legal. Ai, que legal, doutora, que legal. E eu quero te pedir que você já deixe seu telefone de contato, Instagram. Fica à vontade, doutora. Ai, obrigada. O meu Instagram é dra.antoniamoreira. O nosso WhatsApp é 21, né? Que tá no DDD 21 97 915 8595. Tem todas as informações na tela. No Instagram também tem os links, tem site, tem pelo direct mesmo do Instagram ou pelo WhatsApp a gente consegue atender vocês e fazer os resultados legais.
Não precisa falar valores, mas é algo assim bem acessível que cabe no bolso das pessoas? Sim, a gente tem. É porque o Conselho de Odontologia não me permite nem falar valor nem forma de pagamento. Isso é uma coisa importante até de falar. Eu falo muito isso no Instagram, porque parece que eu não quero falar, mas não é porque eu não quero, eu realmente não posso. Mas assim, com certeza. Cabe no bolso com certeza. E outra coisa, pessoal, é a nossa estética, autoestima. E pelo que vocês viram ali nas fotos, doutora Antônia vai deixar você, não é lindo não, mais lindo ainda porque vocês já são lindos e lindas. Ah, maravilhosos. Tá bom? Obrigada. Doutora Antônia, muito obrigado. Obrigada, querido. Obrigado pelo carinho. Ficar com E vamos Deus, fazer uma visita lá com no Rio certeza. de Janeiro. Ou de repente aqui em São Paulo. É verdade, aqui em São Paulo. Doutora Antônia está chegando em São Paulo. Estamos chegando.